Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio ao Flash Score. Já chega deixando o seu like, comenta quanto é que vai ser primeira final do Campeonato Paulista. E que clássico, hein? É Corinthians e Palmeiras, é na Neoquímica Arena. E você já pode deixar aí o seu palpite. Compartilha o nosso episódio, joga para os seus amigos naqueles grupos. E claro, se inscreve no nosso canal. E não esqueça, hein? Aplicativo Flash Score já está no seu celular, não? Então tá aqui, ó. Escaneie o QR Code, use seu celular, aponte a câmera para cá e baixe, porque é 0800. Eduardo Gerac, rápido, porque você é artilheiro e faz gol com muita informação. Esse clássico tem favorito, Corinthians e Palmeiras. Já jogo logo uma bomba para você chegar. Tudo bem, Não, Edu? tem sim, mas eu vou dar um spoiler. Eu não vou dar spoiler, eu vou explicar por que tem sim, não vou falar quem que é ainda o favorito, Fábio. Mas, assim, a narrativa dessa final do Paulista está muito clara para mim. Né? Do lado do Corinthians, é um time que não ganha nada, está entrando no seu sexto ano sem ganhar nada. Né? Isso é uma coisa que já está incomodando demais a torcida do Corinthians, né? Claro que principalmente em São Paulo, já é motivo de chacota das outras torcidas. Então, o Corinthians quer demais esse título paulista, porque, claro, o paulista não tem importância, mas quando ganha, tem, né? Aí todo mundo comemora, todo mundo fica feliz e tal. Então, assim, porque o Corinthians vai entrar no seu sexto ano aí sem troféu nenhum. Então, o paulista pode ser essa válvula de escape aí para a torcida corintiana, para a Fiel, comemorar este triunfo. E do lado do Palmeiras, o Palmeiras também está atrás, Fábio, do tetracampeonato, né? O Palmeiras que é o atual tricampeão paulista. E olha a importância disso. Nunca houve um tetracampeão aqui no estado de São Paulo na fase, vamos dizer assim, profissional do futebol. O Campeonato Paulista começou lá em 1902, e aí, lá no século passado, em 16, 17, 18 e 19, o paulistano foi tetracampeão paulista. Só que era um outro futebol, não era nem considerado profissional. E esse time do Abel, quando conquistou o ano passado o tricampeonato, ele conseguiu repetir um feito que o Palmeiras só tinha conseguido lá nos anos 30 do século passado, 32, 33 e 34. Então, assim, é muito grande o que o Palmeiras está fazendo no âmbito estadual nessa era Abel Ferreira. E dito tudo isso, quem que é o favorito para mim? O favorito é o Corinthians, porque vai jogar a segunda partida em casa. Né? O Campeonato Paulista tem um ranking geral que vai somando pontos, fase de grupos, quartas de final, semifinal. O Corinthians tem mais pontos que o Palmeiras, então o Corinthians joga a segunda partida em casa. Agora, e nos últimos anos, Fábio, isso ficou muito claro. Aqui em São Paulo, o mando de campo está sendo muito importante, do ponto de vista técnico mesmo, do ponto de vista de conquistas. Entre outros motivos, porque temos torcida única aqui no estado. Então o ambiente fica muito favorável, né, para a equipe que está jogando em casa. O Palmeiras, por exemplo, nos últimos 3 anos, ele decidiu em casa. Ele saiu perdendo, perdeu a primeira partida há 3 anos, perdeu para o São Paulo no Morumbi por 3-1, e no segundo jogo atropelou o tricolor. O São Paulo era dirigido ainda pelo Rogério Ceni, o Palmeiras já estava com o Abel. O Palmeiras goleou o São Paulo por 4-0 na final do Campeonato Paulista, e é a maior, junto com outras, é a maior goleada da história da final do Campeonato Paulista. Não é a única, porque tivemos outros 4-0 ao longo da história, mas é uma das maiores goleadas da final do Campeonato Paulista. Aí no ano retrasado, o Palmeiras saiu perdendo para o Água Santa, conseguiu reverter, e no ano passado, né, Palmeiras e Santos, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo na Vila por 1-0, venceu o Santos por 2-0 em casa e também foi campeão. Então, realmente o mando de campo está pesando demais aqui nas decisões do Campeonato Paulista. E foi até importante a tua observação aqui e uma retificação, porque na abertura eu falei que o jogo seria na Neoquímica Arena, não é? É no Allianz, nesse domingo, e aí sim a decisão sendo jogada no campo do Corinthians. Mas tem o seguinte, Edu,
é bom jogar o segundo jogo em casa se você consegue construir uma vantagem interessante no primeiro. Porque, por exemplo, o Hugo Souza, ele é destaque jogando em Itaquera. Mas e se acontece um resultado com uma vantagem, tipo 3-0 Palmeiras? Sim, Como é que faz? Só o fator casa não muda exatamente. muito, hein? Não, não, tem que jogar com toda atenção, claro, a primeira partida, né? E eu coloquei aí, né? O Corinthians está de volta à final do Campeonato Paulista, e em 2005 o Timão está com uma bela campanha, são 11 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, né? Isso contando a temporada toda, tá? Aí tem os jogos da Libertadores também. Essas 2 derrotas foi a derrota para o Barcelona em Guayaquil e a derrota para o São Paulo também no Campeonato Paulista na fase de grupos. Agora, em Itaquera, lembrando que o estádio do Corinthians foi construído para a Copa do Mundo de 2014, né? O Corinthians assumiu o estádio logo depois da Copa. Então, temos aí um pouco mais de 10 anos. O Corinthians já jogou 32 decisões de mata-matas e só não passou em 12. Né? Ou seja, para ver como realmente o Corinthians em Itaquera é muito forte. O Corinthians que está invicto em Itaquera faz muito tempo, né? E o último troféu do Corinthians foi um campeonato paulista em 2019, exatamente contra a equipe do São Paulo, né? O Corinthians ganhou com gol no finalzinho, foi campeão paulista em 2019. O fator casa, sem dúvida nenhuma, o Corinthians sabe usar muito bem. E não é fácil realmente jogar na arena do Corinthians. Agora, para mim, um jogo equilibrado como esse, como você destacou, o Palmeiras buscando um tetracampeonato, um Abel Ferreira que diz que vai ser The Last Dance, né, a última dança dele, o último ano no comando do Palmeiras, querer deixar mais essa marca, mais essa conquista, ele que é um multivitorioso com o comando do Palmeiras, não sei se vai ser o fator casa o decisivo para esse grande jogo. Porque, por exemplo, o Yuri Alberto é dúvida para essa partida. O Palmeiras vem de uma vitória conturbada, em que há uma discussão em relação ao pênalti marcado, né? Aquela confusão toda. Um Corinthians que passou, na minha visão, com autoridade diante do Santos, só que ele não se comporta fora de casa igual dentro de casa. A gente viu isso na Exatamente. Libertadores, por exemplo, né, Edu? Não, sem dúvida. Por isso que o primeiro jogo eu concordo plenamente com você, é chave, né? Falando agora das 4 linhas, né? Porque assim, o Corinthians, claro, tem que fazer o resultado, tem que ir para cima do Palmeiras, tem que achar alguma forma aí de vencer o Verdão, né? Independente, claro, vai jogar em casa, vai jogar fora de casa, mas não dá para deixar tudo para a segunda partida, né? Tem que fazer uma primeira partida. E lembrando, Fábio, que de 2016, porque assim, a gente teve aqui em São Paulo 17, 18 e 19, o Corinthians foi tricampeão paulista com o Fábio Carille, né? E essa vitória de 18 foi a única vitória de 17 para cá. 17 o Corinthians ganhou da Ponte. Em 18 foi a única vez que o time foi campeão fora de casa. O Corinthians foi campeão nos pênaltis no Allianz Parque. Foi a única vez. E depois disso aí tivemos a hegemonia alviverde. O Palmeiras que vai para sua sexta final seguida, né? Só o São Paulo conseguiu quebrar essa. A primeira foi ainda com o Vanderlei Luxemburgo, aí depois chegou o Abel. E só o São Paulo na pandemia, né, aquele time do Crespo, né, dirigido pelo Crespo, só o São Paulo que conseguiu ser campeão do Palmeiras no meio dessa série aí do Palmeiras. O Palmeiras que, em termos de retrospecto, tem 8 vitórias, 5 empates e uma derrota só no Campeonato Paulista, perdeu na fase de grupos para o Novo Horizontino. Como a gente já discutiu, ele vai em busca aí do tetra inédito, né? Essa é a tela aí que a gente está mostrando. E tem o Vitor Roque, né? A maior contratação do futebol brasileiro, que chegou aí por 154 milhões de reais, que contra o São Paulo na semifinal, mesmo desentrosado e tal, já mostrou que veio. Para mim, o Vitor Roque jogou muito bem. Ele teve aquela função ali de fazer a pressão ali sobre a saída de bola do São Paulo, inclusive o lance em que o Flávio marcou um pênalti, para mim, inexistente, mas enfim, ele marcou o pênalti, o VAR também não entrou em ação,
foi uma jogada em que o Vitor Roque realmente dá o bote ali em cima do Arboleda, né? E depois, no segundo tempo, ele deu uma assistência ali muito boa, muito precisa, e o Palmeiras não conseguiu matar o jogo naquela ocasião. Mas, enfim, assim, o Vitor Roque, para mim, chegando e vai ser aí um nome importante aí nessas partidas finais aí do Campeonato Paulista. Lembrando, claro, que o Palmeiras ainda tem o Estevão, né, até o meio do ano. Vitor Roque e Estevão são os dois homens de ataque ali do time do Abel Ferreira. Né? O Vitor Roque pode ser campeão paulista jogando 3 jogos. Exatamente. Jogou isso com o São Paulo e as 2 finais. E ele é um cara que vai ser muito cobrado, como você disse, 154 milhões de reais e toda a expectativa, toda a pressa, né, para negociá-lo, para trazê-lo da Espanha. E é um grande jogador, tem tudo para despontar no futebol brasileiro. Quem ganha com isso é a torcida do Palmeiras, que vai tê-lo à sua disposição para gritar: é Vitor Roque, e por aí vai. E o Palmeiras que também tá arrumando o seu miolo de zaga, né? O Gustavo Gomes, que para mim já está numa descendência, mas o Mikael, por exemplo, contra o São Paulo, entrou, jogou muito bem, né? Então fez ali a dupla de zaga com o Murilo. Então o Palmeiras tá bem equilibrado, né? Como sempre, o Palmeiras sobra, assim como o Flamengo tem sobrado no Campeonato Carioca, principalmente em termos de participação na final, o Palmeiras aqui em São Paulo tem sido a mesma coisa. Lembrando que nessa fase Abel Ferreira, né, o Palmeiras conseguiu se aproximar do Corinthians, que é o maior campeão paulista na história, né? Ele tem 30 títulos e o Palmeiras agora já tem 26. São os dois maiores no ranking ali de campeões do Campeonato Paulista, né? São os dois primeiros, os dois maiores que conquistaram títulos aqui em São Paulo. Então, vai ser, sem dúvida, uma final com vários ingredientes interessantes, né? Lembrando que nos últimos anos, esses dois times fizeram a final 2 vezes e sempre foram jogos emocionantes, dramáticos, com muita confusão de arbitragem, enfim. Então, emoção não vai faltar nessa final do Campeonato Paulista, Fábio. Com certeza, e a galera vai acompanhar aqui na Flash Score. Edu, forte abraço, até a próxima, amigo. Abração, Fábio, até mais. Valeu, muito obrigado a você pela sua companhia aqui, mais um episódio Flash Score. Ponto final, deixou seu like? Opa, que bom, muito obrigado. Disparou para geral, compartilhou, se inscreveu no nosso canal, coisa linda. Baixou o aplicativo? Não? Então tá aqui, ó, no cantinho da sua tela, escaneia o QR Code que tá pintando na tela e baixa o aplicativo, porque Campeonato Paulista, decisão, é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.